É só pegar o celular, né? Poucos toques e pronto. Um carro aparece na sua porta, o jantar chega quentinho. A gente vive essa conveniência, mas raramente para pensar no que está por trás disso. Quem são essas pessoas, legalmente falando? São funcionários com carteira assinada? Ou são autônomos, donos do próprio nariz? Essa pergunta virou um dos maiores nós da nossa economia moderna. E o Brasil está exatamente no meio de um debate bem intenso, para tentar desatar esse nó. O epicentro de tudo isso é uma proposta legislativa, bem detalhada, o projeto de lei complementar número 152 de 2025. E o interessante é que ele não tenta forçar uma resposta antiga para um problema novo. A proposta, na verdade, é criar um caminho do meio, uma terceira via, para uma forma de trabalho que, vamos combinar, nem existia há 15 anos. Então, essa é a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos detalhes do que este projeto de lei propõe. Entender a jornada, que parece bem complexa, que ele está fazendo no Congresso, e o mais importante, destacar os pontos que estão gerando mais debate. Para isso, a nossa base são os documentos oficiais da Câmara dos Deputados, sabe? O acompanhamento da tramitação, o relatório final da comissão que se debruçou sobre o tema. Ok, vamos começar a desvendar isso. O que é, na essência, o PLP 152 de 2025? Olha, na sua forma mais básica, é uma tentativa de criar regras claras para um jogo que hoje, é jogado sem juiz. O projeto foi apresentado em 16 de julho de 2025 pelo deputado Luiz Gastão. E o objetivo declarado, segundo o relatório da comissão, é literalmente resolver o limbo jurídico em que esses trabalhadores estão. A ideia é garantir a eles direitos básicos e, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica para as empresas operarem. E como uma ideia dessas vira lei? Eu imagino que não seja um processo nada simples, especialmente com um tema tão explosivo. Nossa, nada simples. Primeiro, por ser um projeto de lei complementar, um PLP. Ele já nasce com um nível de dificuldade maior. Precisa de mais votos para ser aprovado, e a complexidade do tema era tanta que, em vez de passar por várias comissões separadas, trabalho, economia, defesa do consumidor, o que levaria uma eternidade, o Congresso teve que criar uma comissão especial. Ah, para focar só nisso. Exato, só para dar conta do recado, reunindo todos os interesses em um lugar só. Uma espécie de força-tarefa legislativa. E o comando dessa operação ficou com quem? O papel-chave é o do relator, né? A pessoa que precisa ouvir todo mundo e costurar um texto final. Essa tarefa ficou com o deputado Augusto Coutinho. E o que mais me chamou a atenção nos documentos não foi nem a burocracia, mas o que essa comissão fez na prática. Eu esperava, algumas reuniões a portas fechadas em Brasília. Mas o que eles fizeram foi quase uma turnê pelo país para ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Essa comissão se transformou numa verdadeira arena de ideias. De um lado você tinha gigantes da tecnologia, Uber, iFood, defendendo a flexibilidade a todo custo. Do outro, representantes do Ministério do Trabalho, sindicatos, batendo na tecla dos direitos da CLT. E no meio disso tudo, os próprios trabalhadores, com uma mensagem bem complexa. Muitos dizendo, eu quero a flexibilidade, mas também quero o mínimo de segurança. O desafio do relator era encontrar um caminho nesse campo minado. Exato. E a lista de convidados para as audiências públicas mostra a seriedade da coisa. Foram ouvidos desde o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, até pesquisadores da FGV, da USP, até da Organização Internacional do Trabalho e, o que é crucial, dezenas de representantes de associações de motoristas e entregadores de vários estados. Eles levaram a discussão para fora de Brasília, com seminários em Fortaleza, em Porto Velho, para entender as realidades locais. Isso é fundamental, porque a realidade de um entregador em São Paulo é completamente diferente da de um motorista em Rondônia. Precisamente. E nessas audiências, você ouvia histórias muito marcantes. Lembro de um trecho do depoimento de um entregador de Porto Velho, que está no relatório. Ele disse algo como: eu não quero ser CLT,
Não quero chefe me dizendo a hora de trabalhar, mas eu também não posso quebrar a perna num acidente e no dia seguinte não ter dinheiro nem para o aluguel. É exatamente esse dilema, sabe? Essa corda bamba que o projeto de lei tenta equilibrar. O relatório final, que tecnicamente se chama substitutivo, é o resultado direto desses meses de cabo de guerra. Certo, então os pilares da proposta final nasceram desse conflito. Vamos a eles. Qual é a grande ideia central, assim, o coração do projeto? O coração é a criação de uma nova categoria jurídica com um nome bem direto: o trabalhador plataformizado. Essa é a base de todo o acordo. O projeto estabelece com todas as letras que a relação entre o trabalhador e a plataforma não tem vínculo empregatício, ou seja, não é regida pela CLT. Isso é o que as empresas queriam para manter a flexibilidade do modelo. Entendi. Mas isso não soa um pouco como uma forma de, sei lá, legalizar a precarização? Simplesmente dizer que não é emprego e pronto? Essa é a crítica de alguns setores, sem dúvida. Mas a proposta tenta ser mais sofisticada. Em troca de afastar o fantasma da CLT e dos processos trabalhistas milionários, o projeto obriga as plataformas a oferecerem um pacote de direitos e proteções que não existem hoje. É a tal da terceira via. Não é o trabalhador com carteira assinada, mas também não é o autônomo completamente desprotegido. É uma categoria nova, com regras próprias. Ok, uma categoria com regras próprias. Que regras são essas? Vamos começar pelo bolso. Como o projeto lida com a remuneração? E aqui tá, olha, talvez a jogada mais inteligente do projeto. Em outros países, a briga é sempre tudo ou nada. Ou o dinheiro que o motorista recebe é salário ou não é nada. A proposta brasileira reconhece a realidade. Uma parte enorme do dinheiro que entra não é lucro, é custo operacional. Custo com gasolina, manutenção, o próprio carro? Exatamente. Então o projeto faz uma divisão cirúrgica. Para transporte e entrega, ele decreta que 75% do valor bruto que o trabalhador recebe é de natureza indenizatória, ou seja, é um reembolso por esses custos. Apenas os 25% restantes são considerados, de fato, a remuneração pelo trabalho. Entendi. Então a lei basicamente força uma contabilidade padrão para todo mundo. Isso resolve a briga de qual é o custo real do trabalho. Mas isso não cria um novo problema? Por exemplo, e se para um entregador de bicicleta o custo for muito menor que 75%? Ele sai ganhando. Essa é uma excelente pergunta e um ponto de debate. O modelo é uma simplificação, uma média. Para o ciclista, a proporção pode ser vantajosa. Para o motorista com um carro que consome muito, talvez os 75% não cubram tudo. Mas a lógica do legislador foi criar uma regra geral, clara, que viabilizasse o ponto seguinte, que é o mais importante, a tributação. É que todas as contribuições sociais vão incidir apenas sobre a fatia de 25%, o que torna a conta pagável. Certo. Então a remuneração diária fica mais clara. Mas e o futuro? Se o entregador se acidenta ou fica velho demais para trabalhar, o que acontece? Essa é a grande angústia que a gente ouve, a falta de uma rede de proteção. Como o projeto lida com a previdência? Ataca o problema de frente. O relatório cita dados do IBGE que são um retrato do abandono. Hoje, menos de 36% dos trabalhadores de plataforma contribuem para a Previdência. A maioria está pedalando no escuro, sem nenhuma segurança. A proposta torna a contribuição para o regime geral da Previdência Social, o RGPS, obrigatória para todos. Obrigatória. Mas se a remuneração já é apertada, como eles vão conseguir pagar? A contribuição do trabalhador será de apenas 5%, e essa alíquota incide somente sobre aquela parcela de 25% dos ganhos. O relatório dá um exemplo muito bom. Um motorista que ganha, sei lá, R$4.000 brutos por mês, a base de cálculo para a Previdência não são os 4.000, mas sim R$1.000, que são os 25%. A contribuição mensal dele seria de apenas R$50. R$50 por mês.
É um valor que parece muito mais realista de ser pago do que as alíquotas para autônomos hoje. Exatamente, o objetivo é a inclusão em massa no sistema. E aí vem a outra metade da equação, que garante que a conta feche. O projeto obriga as empresas, as plataformas, a também contribuírem com a parte delas para a Previdência. O risco social, que hoje está todo nas costas do trabalhador e no limite da sociedade, passa a ser dividido com as empresas que organizam e lucram com a atividade. É um financiamento compartilhado. Isso me leva a outro ponto de atrito constante: o poder das plataformas sobre os trabalhadores. A famosa caixa preta dos algoritmos e os bloqueios que acontecem sem aviso prévio. O projeto entra nessa área. Entre com força. Uma das seções mais detalhadas é sobre transparência e direito de defesa. O texto exige que as plataformas informem claramente os critérios para distribuição de corridas, para o cálculo dos preços, das taxas. Acaba com aquele "é assim porque o sistema decidiu". E sobre os bloqueios? O motorista ser desconectado do aplicativo da noite para o dia é basicamente ser demitido sem nenhuma explicação. O projeto proíbe os bloqueios e suspensões arbitrárias. Se um trabalhador for punido, a plataforma precisa apresentar um motivo claro, baseado em termos de uso que também devem ser transparentes, e garantir o direito de defesa. E o ponto mais importante: o texto exige uma revisão humana da decisão. A palavra final não pode ser de um robô. Essa revisão humana soa bem no papel, mas na prática, como se garante que não vai ser só um funcionário sobrecarregado clicando negar em 200 apelações por dia. O projeto detalha como essa revisão deve funcionar para ser realmente justa. Ele não desce a esse nível de detalhe operacional, o que pode ser um ponto fraco a ser regulamentado depois. Mas a inclusão do princípio da revisão humana já é uma vitória simbólica e jurídica imensa. Ela estabelece que a responsabilidade final é da empresa, não de um código impessoal. Além disso, para a segurança do dia a dia, o texto torna obrigatório um seguro privado de acidentes, custeado integralmente pelas plataformas. Esse seguro cobre despesas médicas, incapacidade temporária e oferece uma proteção imediata para o trabalhador que se acidenta na rua. Ok. O quadro geral da proposta é ambicioso. Tenta criar um novo contrato social para essa economia. Mas, onde estamos agora? Qual é o status desse projeto hoje, em 20 de janeiro de 2026? Bom, o parecer favorável do relator, consolidando todas essas propostas, foi apresentado em 9 de dezembro de 2025. Porém, as notícias da própria Câmara mostram que a votação na comissão especial, que estava marcada para dezembro, foi adiada 2 vezes. O status oficial hoje é pronta para a pauta na comissão especial. E o que esses adiamentos significam na prática? Que a briga continua. Exatamente. Indicam que as negociações de bastidores continuam intensas. Apesar de todo o trabalho da comissão, o consenso ainda não foi totalmente alcançado. Alguns grupos ainda tentam modificar o texto, seja para dar mais garantias, seja para reduzir os custos para as empresas. O próximo passo é a votação na comissão. Se aprovado, o projeto segue para a votação mais importante, no plenário principal da Câmara. E vale notar, ele tramita em regime de prioridade, o que acelera o processo. Então, para resumir a ideia central, o PLP 152 não é uma tentativa de enfiar a gig economy na forma antiga da CLT, nem de deixá-la como uma terra de ninguém. É uma construção tijolo por tijolo de um modelo novo, um que tenta equilibrar a inovação e a flexibilidade das plataformas com uma rede mínima de proteção e dignidade para quem está na ponta. Perfeito. E para deixar um pensamento final para nossa reflexão, o relatório deixa claro que, embora muitos detalhes sejam focados em transporte e entrega, o escopo da lei é muito mais amplo. A criação da categoria trabalhador plataformizado é genérica. A pergunta que fica no ar é: se essa lei for aprovada, qual será o efeito dominó? Poderia este ser um modelo para freelancers de design, profissionais de beleza, cuidadores, professores particulares, tantos outros que usam plataformas para encontrar trabalho? O resultado desse debate pode acabar redefinindo o futuro do trabalho digital no Brasil muito,
muito além dos carros e motos que a gente vê nas ruas todos os dias.